Olá a todos, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Saúde em Foco. Hoje nós vamos inaugurar um novo tipo de quadro aqui no nosso podcast, sempre contando com o apoio da Lugano 108 Sul e também da NW Telecom, os nossos apoiadores de sempre, que perfeitos aqui. Então, hoje nós vamos inaugurar um novo quadro que se chama Notícias da Saúde. Para isso, eu vou sempre chamar, esse quadro vai ser recorrente aqui do nosso podcast, eu vou sempre chamar 2 a 3 colegas médicas, tá? Prefiro, eu sou isso mesmo, são mulheres, prefiro conversar com mulheres, eu acho que é muito mais interessante o papo, prefiro o olhar feminino. Então, vão ser sempre 3 mulheres e vamos discutir algumas notícias. Esse episódio vai ser dividido em 2 partes, já vou explicando. A primeira parte a gente decidiu fazer sobre um tema extremamente atual e muito bem debatido aí, que eu acho que merece nosso primeiro programa inteiro, que é o ENAMED, certo? Então, para compor nossa mesa hoje, nós temos 3 belíssimas convidadas, para começar novamente nos prestigiando, nossa pioneira no nosso programa, Luciana Campos, gastroenterologista e também primeira secretária do CRMDF, perdão, ia falar MBR. Tanta gente que vem que a gente acaba se confundindo. Da CRMDF, muito bem-vinda, Luciana. Boa noite, obrigada. E aqui na minha frente, a doutora Ana Luísa Machado, que é lembrei. Somos amigos há muito tempo, viu, gente? É por isso que a gente brinca. Então, Ana Luísa é neurocirurgiã, já aposentada da Secretaria, muitos anos no Hospital de Base, a primeira residente mulher do neurocirurgiã do Hospital de Base. Isso aí é muito importante, eu gosto sempre de frisar esses pioneirismos aqui, né? E também é advogada, atualmente, trabalhando bastante nessa área e professora universitária também, né? E aqui ao meu lado, tá? A mais bela de todas, tá? Desculpa, tá, gente? Eu falo que ela é o meu predicado, tá, gente? Porque todo mundo que me conhece fala assim, eu me apresento, olha, eu sou o esposo da Natália Matias, tá? Então, essa aqui é minha esposa, Natália Matias, mãe de 3, sendo 2 gêmeos, né, amor? 2 gêmeos com 2 meses agora, né? E estamos aqui para bater papo. Esse é o meu principal predicado atual, sou mãe de 3. Estamos aqui para bater esse papo aqui bem bacana entre nós. Então, vamos começar, né, de uma forma bem... Por onde a gente pode começar? Vamos falar primeiro das notas, vamos falar aqui das universidades de Brasília, primeiramente, né? Nós temos 6, não é isso? 7. Tem que contar. UNB, Católica, CEUB, Uniceplac, Uniel. São 6. Mas se você tem considerar a 7ª, nós temos em Formosa e nós temos em Lusiânia. Certo, que é a UniRV, né? Certo. Isso. Mas vamos focar no DF. 6, isso. E sendo que tivemos uma nota 5, que foi a ESCS, 3 notas 4, né? Que foi a UNB. Caiu um pouquinho, eu acho, a UNB, né? Ela está entre 4 e 5, né? UNB, Católica e Uniceub com 4 e a Unieuro juntamente com a Uniceplac, nota 3. Né? Então vamos fazendo uma análise aí. Pode começar, Ana. O que você acha desse cenário? Bom, em primeiro lugar, a nota do ENAMED, ela teve uma nota de corte 6. A nota 1, que as faculdades do DF, graças a Deus, 1 e 2, nenhuma das faculdades obteve essa nota, ela é o número de alunos que teria conseguido essa nota 6. O número foi muito pequeno, foi abaixo de 30%. Ou seja, a maior parte dos alunos que tiveram nota 1 e 2, eles não atingiram os pontos necessários para essa nota de corte, entre aspas, que seria a competência necessária para exercer a medicina do ponto de vista do MEC. As faculdades de Brasília, elas tiveram nota 3, 4 e 5, são notas boas, porque todas têm um currículo muito bom. Eu trabalho em 2 faculdades, já trabalhei numa terceira,
Então, eu posso falar que o currículo das faculdades de Brasília segue realmente as diretrizes curriculares. É claro que tem algumas deficiências, o curso é mais novo em uma do que na outra, outra já tem mais de 20 anos de tradição, isso faz diferença. Os professores, uma tem maior número de professores doutores, de mestrando, professores com mestrado, então também faz diferença no aproveitamento dos alunos. Mas, de modo geral, todas as faculdades do DF, elas têm um estágio obrigatório dentro do SUS, que é a Secretaria de Saúde e o IGES. Eles participam, todas têm divisão de cenários. É claro que a prioridade acaba sendo para o UNB e para a ESCS, porque são as faculdades públicas. As privadas entram numa segunda chamada, de certa forma. Mas isso eu acho interessante, né? A gente, né, Natália, vou te chamar assim. A gente conversando, a gente chegou um pouco a essa conclusão, né? O cenário de Brasília, eu acho que pode ser justificado exatamente por isso, né? Porque todas as universidades, todas as faculdades, todos os cursos de medicina estão inseridos de alguma forma dentro do SUS. Então tem um hospital universitário, tem um cenário de prática, seja nas UBS, seja nos hospitais, tem uma referência de hospital universitário, né? Porque a maioria das faculdades, creio eu não analisei com tanta, mas a maioria das universidades, das faculdades que tiveram nota mais baixas, né, 1 e 2 no restante do país, são cidades menores, que às vezes não tem hospital escola, municípios pequenos, né, que não tem que começaram a pouco tempo. Isso, né? Então, assim, o que você acha desse cenário, Natália, assim, em relação ao SUS? Acho que ponto positivo, mais uma vez, para o SUS, né? Com certeza. Então, existe sim essa correlação de notas mais baixas estarem ligadas a municípios menores que 200 mil habitantes. E a outra correlação... Estou longe do microfone. Existe então essa correlação de notas baixas com municípios menores e também existe essa correlação de notas mais baixas em cursos que são mais recentes, né? Acho que fica claro entender que garantir o cenário de práticas para que o médico tenha essa formação ligada ao SUS, que ele esteja preparado para atender, não somente no SUS, né, mas garante que este aluno vai sair mais preparado para trabalhar como médico. Né? Nós não podemos garantir, é claro que existe inclusive uma questão a se pensar, até que ponto essa prova realmente garante que o médico está apto a trabalhar, o aluno está apto a ser médico. Mas, guardadas essas proporções, nós podemos realmente dizer que garantir o cenário de prática garante uma qualidade de formação melhor. Você falou uma coisa bem importante, né? Que é realmente a questão, uma nota, uma prova escrita, não avalia 100%, né? A qualidade de uma pessoa. Tem condição de avaliar a competência do aluno real, né? E existem existem vários fatores, né, que a gente está conversando hoje em dia, né? Temos de empatia, né, com o paciente, de qualidade de atendimento. Então não é só, às vezes a pessoa tem uma qualidade técnica, tem conhecimento técnico, mas não sabe aplicar na prática, né? Sim. O que você acha disso? Eu acho que é muito importante essa observação que a Natália trouxe, né? Isso é um dado pontual. A gente tem que colocar sob perspectiva esse tipo de avaliação que foi feito, que não foi transversal, não tem a parte prática, tá? Mas, assim, se a gente for pensar, a gente que é professor, a gente sabe quais são os gargalos, né? E os cenários, apesar da gente estar inserido aqui num contexto muito bom em Brasília, em que a gente tem realmente cenários disponíveis, mas a gente vê que essa adaptação ainda não está muito boa. Porque, às vezes, a gente vê num cenário muita gente, muitos alunos num cenário assim que não tem tantos pacientes, tá? E outra coisa que eu quero pontuar, infelizmente os nossos alunos têm sofrido das
as mazelas que o SUS aqui em Brasília tem sofrido também. Então, muitas vezes eles estão num cenário em que faltam várias coisas, não é? Então, até, né? O paciente chega sem os exames necessários para uma reavaliação. Então, infelizmente, isso também tem influenciado. Isso não precisa de prova, a gente está, na prática, a gente percebe isso, né? Exatamente. O que a gente tem que pensar é que talvez o cenário que o ENAMED mostrou, ele ainda seja pior do que nós encontramos, né? Então, talvez essa questão da formação médica no Brasil ainda esteja numa qualidade pior do que o ENAMED conseguiu mostrar. Pode ser, porque os cenários, a Luciana falou uma coisa interessante sobre os cenários. Nós temos acessos nas faculdades privadas e públicas, tem acesso a diferentes cenários na Secretaria de Saúde e no IGES, aqui no DF. Entretanto, em algumas épocas, ocasiões, a mudança de chefia, por exemplo, de um determinado cenário, e aquela vaga que nesse semestre eu tinha para receber meus alunos, semestre que vem eu não vou ter. Então, isso muda, inclusive, isso atrapalha o aproveitamento dos alunos, porque você às vezes não tem continuidade no treinamento do seu aluno. As diretrizes curriculares, desde 2014, elas já dizem que tem que ter o internato no SUS, tem que ter uma carga horária de SUS, tem que ter saúde mental, urgência e emergência, além de gineco, pediatria, cirurgia, essas normais. As básicas, né? A saúde mental e a urgência e emergência, elas dependem de cenário. E isso vai mudar de acordo, muitas vezes, com a chefia. Isso é um problema que a gente enfrenta aqui em Brasília e enfrenta também nos outros locais. Que é uma coisa que você não pode dizer que é essa história, a avaliação, ela não é transversal. Ela é do momento, precisa realmente ter uma avaliação, porque nós temos um número exagerado de faculdades de medicina, muitas sem condições, sem professores habilitados, inclusive. Tem faculdades que os professores são biólogos, dentistas, enfermeiros. Não é por ser de outra área, mas por não ter qualificação acadêmica. Experiência, né? Como tal. Não, e experiência, porque faz diferença você ter uma qualificação acadêmica, sim. Claro. Porque ela é completamente diferente de você fazer uma especialização. Sim. Então, em alguns locais, a formação está a cargo de profissionais de outra área, fisioterapeutas. Não é desmerecendo outras profissões, é que cada uma tem a sua competência. Sim. E a medicina tem uma visão, vamos dizer, diferente. Tem suas particularidades, né? Tem, cada área tem suas particularidades, não dá para... E é interessante, assim, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência. Só complementando aqui, é interessante você ter uma equipe multidisciplinar, principalmente na formação dos alunos. Mas, eles passam, né, por você todos não os... pode deixar todo o seu curso montado com essa sem equipe, o especialista médico, sem ter o médico. Sim. Só isso. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Eu formei na Universidade Federal de Goiás, então eu tive grandes professores. Eu sempre falo, eu me gabo de ter tido aula de semiologia com o Dr. Selmo Celeno Porto. Eu tive aula de gastro com o Dr. Jofre Rezende. Então, e eu lembro uma coisa muito importante, porque quando a gente está com 20 anos, 18 anos, a gente ainda está moldando muito o nosso caráter. Nós olhávamos para aqueles médicos e ficávamos desejando ser igual a eles. Exatamente. Então, a importância de nós termos médicos que são professores de faculdade e médicos que são referência no que fazem, não apenas técnicos, mas éticos, né? É moldar também o caráter e a forma de se fazer medicina. Não é coincidência que nós formamos médicos melhores quando temos profissionais que ensinam, que têm níveis melhores de doutorado, mestrado, né? Mas principalmente esse ponto que é imensurável, que é a ética, o cuidado com o paciente, a responsabilidade dentro da profissão, porque isso a gente não consegue medir no ENAMED. Não. Isso numa prova de resistência é algo imponderável, mas que de fato
é o que faz mais diferença na vida do paciente. Com certeza. Sem dúvida. A gente mede muito a capacidade técnica, né, através da prova. Mas a capacidade humana, isso não é mensurado, né? Mas eu posso garantir para vocês que a gente também passa por uma crise ética na medicina, né? Eu que estou ali no CRM lendo as denúncias que chegam, né, todo dia para a gente percebe realmente que existe uma falha, né, de currículo nesse ponto, né? A gente tem dificuldade de ensinar essas coisas, né? Esse assunto para os alunos, né? E isso é realmente muito aprendido ali no nosso dia a dia, no internato e na residência. Seria muito importante que todo mundo tivesse essa experiência da residência, né? E esse é um dos grandes problemas que a gente vivencia hoje em dia. Não tem vaga de residência suficiente, né? Então, é outra coisa pelo qual a gente precisa batalhar, né? Mas eu só queria pontuar, para a gente não ficar aqui só falando que as coisas estão ruins. Eu acho que as nossas faculdades aqui do DF, realmente, elas têm feito esforços para garantir os cenários, sabe? Eu trabalhei no Uniceub e eles montaram aqueles ambulatórios todos, assim, eu tenho que realmente reconhecer os esforços, né, dos nossos colegas que estão à frente dessas iniciativas, né, porque realmente ajuda muito, né? Vou fazer uma pergunta, já que você tocou em CRM, fazer uma pergunta extremamente polêmica aqui. Advogado de diabo, saia justa. CRM. Você consegue, assim, de uma forma rápida, assim, nada muito estatístico, né? Mapear se existe, por exemplo, mais denúncias éticas em um determinado, sei lá, advindos de uma universidade ou de um estado, ou de... Tem como separar isso aí? Ou vocês não reparam? Não, a gente não tem esse dado, na verdade, Manuel, tá? Assim, a não ser que eu fizesse uma busca ativa, isso, né? De em que faculdade, mas a gente realmente às vezes seria até interessante, né? Isso. Assim, não sei se não, mas... Aí tem uma diferença. Responsabilidade do estudante é uma coisa, responsabilidade do médico é outra. Sim. A responsabilidade do estudante é perante a faculdade. Se tiver algum problema, é o professor que é o responsável, ou o preceptor, quem estiver com ele, responsável por ele. Mas o residente, ele é médico. Sim. Então, residente, médico, aí sim responde perante o CRM. Sim. Não, minha dúvida era uma dúvida bem, assim, bem da população mesmo. Tipo, parte ética, se existe alguma coisa assim relacionada a, sei lá, uma pessoa que você vai estudar, uma pessoa que recebeu mais denúncias, tem várias denúncias às vezes no tem conselho, menor qualificação. Tem menor qualificação, vem de uma universidade com uma qualificação menor. Eu acho que não. Eu acho que é muita pessoa, eu não posso falar, não dá pra gente jogar também pra universidade, né? Porque tem universidades maravilhosas com pessoas ruins e tem universidades ruins com pessoas maravilhosas, né? Aluno, você pode ter uma turma excelente, semestre que vem você tem uma turma muito ruim, muito fraca, na mesma universidade, com o mesmo currículo, mesmo professor. E você nunca vai poder generalizar através de um caso, né? A gente não pode fazer esse raciocínio, né? Que nem filho, né? Foram criados do mesmo jeito, mas cada um de um jeito, né? Eu acho que o que a gente pode destacar é que ter professores que são referências éticas nos ajuda a nos espelharmos, mas não dá para fazer outras inferências, né? Sim. Referência, eu vejo muito isso no ensino médico, né? Assim, a falta, tanto na residência quanto no curso, a falta de balizamento ético mesmo, né? Porque as pessoas mais antigas, os profissionais mais antigos, estão se aposentando, né? Eu tive contato com vários profissionais extremamente gabaritados, tanto na residência quanto e as pessoas mais novas às vezes não sei se conseguem levar o mesmo. Aí você tem outro viés, o que não é só o pessoal mais antigo que está se aposentando. Muitas faculdades não têm um plano de carreira, pagam mal os professores. Isso que eu ia falar, Então, mesmo você tendo mestrado, doutorado, você paga vai ganhar mal. Você ganha mais na clínica privada, ou às vezes até... As pessoas não se interessam mais para serem professores, então, né? Você é professor porque você gosta, porque o que você ganha... Não vale a pena. Não vale a pena, ainda mais quando você pensa quantos alunos pagam numa faculdade privada.
E mesmo as universidades federais, as públicas, né? Antigamente, eu me lembro que, poxa, ser professor universitário de universidade federal era um sonho, né? Era o máximo. Hoje em dia, hoje em dia quase ninguém quer mais, né? Porque o salário já não está mais. E também pedem dedicação exclusiva, o que atrapalha. Atrapalha. Verdade. Já não paga bem e ainda tem que ter dedicação exclusiva, complica tudo. Não, falar. eu só queria dizer uma coisa aqui, pontuar, né? Vamos fazer também o lado aqui do advogado diabo. Eu acho que é muito importante a gente preservar estrutura, sim, mas a gente tem que estar atento também que os tempos mudam, as gerações que estão fazendo medicina hoje não são as mesmas. A gente tem que esse pessoal novo que está chegando, ele traz muitas inovações que a gente que é antigo precisa acompanhar, né? E se apropriar também dessas ferramentas, que são ferramentas que, na minha opinião, vão ajudar, né? A gente tem esse medo de usar IA na medicina e tal, mas isso a gente vai acabar, não tem medo. Não. Você falou, eu tenho uma disciplina na faculdade, na Católica, na Universidade Católica, Medicina Digital. Olha. Toda a disciplina é com IA. Então, isso é maravilhoso. Vamos aprender. Os meninos a usarem com ética. É isso que eu falo para eles. Perfeito, isso é muito bom, excelente iniciativa. A minha disciplina, como desde o semestre passado, eu fiquei sozinha como professora, antes eu dividia. Aí no semestre passado eu fiquei sozinha como responsável da disciplina. Eu digo, bom, já que eu estou sozinha, vamos treinar IA o semestre inteirinho e telemedicina. Maravilhoso. Não tem como fugir. E ver onde é que pode usar e como que pode usar, descobrir os caminhos. Eu faço simulações com os alunos, eles têm simulação de como fazer um atendimento com telemedicina. Só um parênteses aqui, fugindo um pouquinho do Enamed, porque é diferente de uma conversa de vídeo, que a gente vai conversar com um amigo, com um colega, um parente. Então, a gente faz a simulação para eles aprenderem como se posicionar no vídeo, como conversar com o paciente e, de acordo com a especialidade, o que ele pode fazer. Por exemplo, se é um médico família e comunidade, Dona Maria, a senhora tem um aparelhinho para medir pressão? A senhora está com aquele reloginho que mede a frequência do coração? Então, a gente vai treinando isso, porque é a realidade. Sim, chegou para ficar. É muito bom. Mas o único lugar que eu consegui incluir essa disciplina é na Universidade Católica. Olha só. Grande mérito. Mas o que eu quero dizer assim é que esses novos alunos, essas novas gerações vão trazer as novidades, e não são só novidades ruins, são novidades boas, tá? Uma coisa que eu acho que é um ganho dessa nova geração que vem chegando é que eles não aceitam mais, por exemplo, assédio, esse tipo de coisa, né, que talvez você possa falar, né, Ana, porque você é advogada, né, que a gente enfrentava muito no passado, sabe? Excesso de carga horária, autoridade, de assim, né? Exato, você não podia nem reclamar, não podia abrir a boca. Eles têm interesse, quando eles não sabem, eles perguntam. Isso ajuda muito, é aquele caso que eu te falei de propaganda médica. Recém-formado, não sabia se poderia, foi trabalhar numa clínica, estava apresentando ela como especialista e ela não era recém-formada. Ela me pediu orientação, o que é que eu faço? Aí eu digo, olha, você não pode porque você não tem título de especialista. Não tinha nem pós-graduação nem nada. Exato. Ou seja, mas a clínica estava. Ela e a minha responsabilidade, eu digo nenhuma, quem está fazendo isso é o responsável técnico da clínica. Exato. Então, é uma geração que procura saber o que antigamente, na nossa época, pelo menos na minha, nós não tínhamos acesso essa à preocupação, informação. né? Era difícil se conseguir ter alguma informação. Vamos falar rapidamente aqui, já está acabando o tempo, tá, gente? É impressionante como é rápido. Sobre a inserção no mercado de trabalho desses profissionais, que você estava falando um pouquinho antes. Eu estava falando um pouquinho. Você acha que o mercado seleciona? Você acha que... Como é que está isso aí? A minha experiência com a inserção desses profissionais no mercado de trabalho é com os alunos que acabam o internato. Que eu também acompanho alguns alunos do internato. Quando eles estão próximos a completar o 12º semestre, eles começam a receber propostas de contrato de trabalho, entre aspas, contrato por WhatsApp. Alguém manda uma mensagem, passa para o outro, vai ter vaga no plantão tal, você tem que ir.
tudo paga tanto, livre de imposto, que é a maior mentira, porque não é livre de imposto, e eles vão inocentemente trabalhar. Então, esse é o grande problema. Eles estão indo trabalhar, tem a oferta de trabalho, com certeza, só que eles não têm direito trabalhista nenhum, são forçados a fazer um CNPJ, constituir algum tipo de empresa para poder receber como CNPJ. Em alguns casos, nem isso, e não tem resguardo nenhum. Então, com toda a responsabilidade médica em cima deles, que perante ao CRM, que a Luciana pode até falar, e eles não têm muita noção. Às vezes cidade de interior, um médico sozinho para, né, um hospital inteiro, né? Em torno do DF. Sim. Que é onde aparece mais, né? Do entorno sempre tem emprego para eles, eles vão porque é um dinheiro, entre aspas, fácil. Você consegue atender como clínico geral. É uma coisa tranquila, não tem urgência. Só que não é assim. A gente sabe que qualquer problema que aconteça, a população vai ir contra o médico, vai processar o médico e não a clínica. Então, Exato. é uma responsabilidade muito grande. E eles são, vamos dizer, assediados com esse tipo de proposta. Interessante. Eu vou fazer uma observação rapidinho, que é, nós teoricamente aumentamos a quantidade de médicos que se formam, a gente aumentou a quantidade de faculdade de medicina, com o intuito de melhorar o acesso da população à saúde. E o que a gente já percebe, isso nós já temos, né, dados, é que aumentar a quantidade de médicos não aumentou, não melhorou o acesso à saúde. E isso é uma coisa importante da gente entender, que enquanto não houver políticas públicas para a gente colocar esse médico onde nós precisamos que ele esteja, remunerando da forma adequada, investindo em formação continuada, não vai resolver o problema. Então, hoje nós vamos colocar um exame ao final da faculdade para tentar resolver um problema que nós criamos, sabíamos que daria esse problema e continuamos com a mesma questão. A população que mais precisa continua sem acesso, o médico continua sendo um artigo de luxo. Isso aconteceu com a odontologia e agora está acontecendo com a gente. E vou aproveitar para deixar minha opinião de que o exame de final de curso é uma saída... Não é a melhor saída, é a saída que talvez a gente consiga dar no momento. Emergencial, né? Emergencial. Talvez Aliás, o Brasil está sempre nessa, né? Sempre emergencial. só apagando Nunca... incêndio. Tentando tapar o buraco. buraco. Problema, né? Problema. Um buraco que nós criamos, sabíamos que faríamos esse buraco e agora a gente está fazendo uma, né? Olha, tem uns 15, 20 anos que eu ouço que a solução seria uma carreira médica De Estado, federal. De Estado, federal, e ninguém luta por Eu isso. penso nisso também. Exato. Né? É o único jeito, porque outra coisa, agora eu lembrei, muitas vezes esse pessoal recém-formado, os médicos recém-formados vão para o interior. Primeiro mês a prefeitura paga, segundo mês paga, terceiro paga, quarto atrasa, quinto atrasa mais um pouquinho, sexto já não está pagando. Então, isso não vai fazer. Vem a eleição, muda o prefeito. Muda o prefeito, muda o pagamento, muda o contrato. Ou seja, isso não ajuda a fixar a pessoa no interior. Você tem que ter uma política pública realmente de Estado, não de governo. E, Exato. infelizmente, no Brasil é tudo sempre política de governo. Exato. Agora, eu só vou discordar de uma coisinha que você falou, que a gente que criou essa situação, mas não foi bem isso não, tá? Eu acho que é uma questão mais ampla. Agora, o que a gente pode... A nossa culpa... médicos, né? Mas Sim. deixamos Sociedade, isso acontecer, como sociedade. né? A nossa culpa foi essa, de ficarmos omissos, talvez, e não nos organizarmos, né? Num momento em que a gente... isso chegasse onde está. né? Agora já chegou e aí para consertar vai ser um pouco mais difícil, né? A Luciana tem razão. Seria melhor assim, as nossas instituições médicas elas foram omissas e deixaram chegar nesse ponto.
Isso. Gente, Exato. felizmente acabou. Vamos agradecer, mas o papo vai continuar. Tem a parte 2. Parte 2 vai ser um pouquinho diferente, um pouco mais dinâmica, outros assuntos, né? Agradecendo mais uma vez a participação das belíssimas moças, da Lugano 108 Sul, sempre lembrando, e também da NW Telecom. Um abraço, até a próxima. Obrigada, tchau.